onde invencíveis. Aí vamos para a quinta e fatídica fase do luto, que a gente chama de aceitação. Quando você aceita, aí muitos me perguntam: quanto tempo demora o luto? Às vezes uma vida inteira. E isso vai depender de cada pessoa. Existe uma frasezinha que diz o seguinte: você quer ser eternamente apaixonada por uma pessoa, não case com ela. A ligação sempre existirá. Por quê? Por causa do desejo da fantasia. Fantasia não realizada, desejo não realizado, fica sempre um resquício de vontade de assim fazer. Nessa fase que você aceita, não existe uma fórmula de bolo, não existe uma coisa fechada. A aceitação vai de um a um. E não é aquela coisa do aceitar, deixei ir, tudo bem, já passou. Não. É poder aceitar e saber que a vida continua, apesar de. Por que apesar de? Porque uma vez que vocês entrem numa relação, essa relação vai ficar para sempre. Se a gente for colocar pela neurociência, aonde a troca de hormônios existente, né? Os hormônios que eu desperto na pessoa querida, os hormônios que a pessoa querida me desperta, cada uma tem uma posição e uma direção neural. Na realidade, costuma-se falar na neurociência que momentos de amor são apenas segundos. O restante é um desencadeamento de sensações que são geradas por hormônios. E na realidade, não é a pessoa que literalmente você está com a sensação, né, de querer. São justamente os hormônios que aquela pessoa libera em você estando com você. Haja visto quantas vezes você encontra uma pessoa na saída, na balada, na festa, na rua, em algum lugar, e você sente toda aquela sensação, aquela emoção, e pode passar 4, 5, 10, 15, 20 anos. Algumas vezes ainda vai haver de fato um relacionamento sexual, porque aquela pessoa ele desperta sensações que a outra pessoa não desperta, e que essa pessoa não vai despertar na próxima, que não será igual, porque cada um tem um caminho neural a ser percorrido e a percorrer, e aquele indivíduo, dependendo do beijo, do toque, do abraço, do aperto, do aconchego, da palavra, do cheiro, lhe desperta N hormônios. Na realidade, a ciência só conhece 10% de todo o sistema hormonal que nós temos. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Só um parêntese. Estão querendo tirar, né, estudando que o cérebro não é um órgão, mas uma grande glândula hormonal. Vamos ver até onde vai isso. Mas voltando ao nosso assunto, então na fase da afirmação, não é que eu deixei de amar, ou então um ente que foi embora, eu estou aceitando plenamente, não. Eu aceito apesar de. A vida continua apesar de. O dia seguinte que a gente imagina que não vai ter sol, que não vai amanhecer, que todos estarão tristes, a vida continua apesar de. E a hora em que você começa a se abrir para poder sair, para poder estar de novo com os amigos, você se sentir querida, querido, né, amado, amada, e ter uma oportunidade de colocar uma outra pessoa na sua vida ou não. Isso vai depender muito. Há aqueles que preferem a solitude. Muito cuidado, porque um excesso de solitude pode gerar uma solidão crônica.
e se acostumam com a solidão. E quando você passa no processo de aceitação, você começa a ter de novo outros contatos, né? Começa a sua vida social a entrar de novo no ritmo, né? Toda aquela fase que você passou, né? A da negação, do isolamento, da barganha, da negação, né? Da depressão, elas já foram aos poucos sendo vivida, sendo sentida, né? Sendo digerida, e agora você está nessa fase da aceitação. Essa é a fase que você começa a olhar a vida com novos olhos, porque você saiu de uma fase e toda a fase você olhará a vida com novos olhos, porque você já não é mais a mesma pessoa depois que passou por essas fases do luto. É como se fosse uma transformação, é como se você tivesse entrado como uma lagarta e saiu agora como uma borboleta, ou pequena, ou grande, ou colorida, seja o que for. Vai depender justamente dessa fase da sua maturação. Pode voltar? Pode. Pode ter saudade? Pode. É até saudável ter saudade, né? Você não pode criar um sentimento de ódio que é tão próximo ao amor, porque você só odeia quando você amou demais. Então, como fazer agora? Agora é partir para a pista? Não. É aos poucos voltar. Aos poucos voltar. Mesmo que amanhã a pessoa passe na sua frente e geralmente tem recaídas, mas isso aí é uma outra história. Mas a vida continua, há novos olhares, há novos quereres, né? Há novas sensações a serem descobertas. É como se você estivesse de novo entrando para a vida. E é dessa maneira, porque muitos têm aí quase que um renascimento. Muitas vezes essa fase do luto é uma fase em que você se concentra, é uma fase que você busca outros caminhos, né, de conscientização, de autoanálise, de autoconhecimento, né, e consegue sair muito mais forte do que entrou. Muitas vezes consegue sair tão forte que consegue passar as suas experiências para o outro lado. E é isso que é justamente a aceitação. Não é aceitar, né, Bibi? Não, tá tudo bem, eu tô ótimo. E que não tá, porque quando a gente escuta uma pessoa que passa pelo luto e depois fala que tá tudo bem, tá tudo ótimo, realmente não está tudo ótimo. Mas a pessoa vai levando. E como eu falo, apesar de sempre, tenham um bom dia, invencíveis.